É grande demais, mas eu posso tentar, disse a dona da fazenda ao capataz gigante. A poeira no escritório do coronel Eurípides de Alencar parecia ter uma memória. Cada partícula que dançava no facho de luz do sol poente parecia carregar um eco das ordens duras, do riso de trovão e do cheiro de fumo de rolo que definira aquele lugar por 50 anos. Há um mês, o coronel se fora, e a poeira, assim como os homens da fazenda Esperança dos Ventos, parecia testar a nova dona, esperando para ver se ela seria forte o suficiente para assentá-la. Florinda de Alencar, pequena como uma pitanga madura, sentia o peso daquele silêncio e daquela poeira em seus ombros. O livro caixa aberto à sua frente era um emaranhado de números que faziam sua cabeça doer. Não era o dinheiro que a preocupava. Seu pai, apesar de turrão, fora um bom administrador, mas a responsabilidade. Cada linha representava uma família, uma vida que agora dependia de suas decisões. A porta rangeu. Jonás, o peão mais antigo, um homem de couro curtido pelo sol e cinismo, entrou sem bater, o chapéu ainda na cabeça. Era um pequeno, mas calculado, ato de desrespeito. "Dona Florinda", ele disse, a palavra dona carregada de uma ironia que não lhe passou despercebida. "Os homens querem saber sobre o pagamento. O coronel nunca atrasava." "E nem eu vou atrasar, Jonas", ela respondeu, sem levantar os olhos do livro. "O pagamento será feito no sábado, como sempre foi." "Sei", ele resmungou, olhando ao redor do escritório, como se procurasse o fantasma do antigo patrão. "É que as coisas mudam. A gente fica preocupado. Uma fazenda deste tamanho é grande demais. Precisa de pulso firme." De homem, ali estava a frase que ela ouvira de tantas formas diferentes no último mês. Dos vizinhos, dos fornecedores e agora dos seus próprios homens. Ela fechou o livro-caixa com um baque seco que levantou uma pequena nuvem da poeira da memória. Seus olhos verdes, herdados da mãe, mas com o fogo do pai, cravaram-se nos de Jonas. "A fazenda tem o meu pulso agora, Jonas, e garanto que ele é mais firme do que você imagina. O pagamento sai no sábado." Ela fez uma pausa, um sorriso mínimo e perigoso nos lábios. "E da próxima vez que entrar no meu escritório, tire o chapéu." Jonas engoliu em seco. Ele viu naqueles olhos a mesma faísca que via no coronel Eurípides quando ele estava prestes a dar uma bronca histórica. Ele resmungou um "sim, senhora", tirou o chapéu e se retirou, fechando a porta com um cuidado que não usara ao entrar. Sozinha de novo, Florinda soltou o ar. Cada dia era um teste, cada conversa, uma pequena batalha pela sua legitimidade. Ela sentia falta do pai, da sua presença imensa, que, embora opressora às vezes, era também uma muralha. "Nunca deixe que vejam seu medo, minha pitanga", ele lhe dissera uma vez. "Medo atrai cachorro sarnento." E ela não deixaria. Mas o capataz que seu pai deixara pedira as contas na semana seguinte, dizendo que não levava jeito para receber ordens de saia. Florinda precisava de um novo braço direito. Alguém que não a visse como a filha do coronel, mas como a dona da fazenda. Foi por isso que, quando lhe recomendaram um homem chamado Teodoro, um gigante de poucas palavras que trabalhava em uma fazenda distante, algo a interessou. Diziam que ele era estranho, quieto, mas que entendia a terra como ninguém. Ela mandou chamá-lo. O homem que se apresentou em sua varanda uma semana depois era mais do que a descrição sugeria. Teodoro era um acontecimento geográfico. Alto, de ombros largos como os de um touro, com braços que pareciam capazes de arrancar umbuzeiros pela raiz. Mas o que prendeu a atenção de Florinda não foi o tamanho, foi o contraste. A quietude em seu rosto, a melancolia em seus olhos cor de mel, a forma como suas mãos enormes seguravam o chapéu com uma delicadeza quase reverente. Ele não a olhou com condescendência ou curiosidade, mas com uma seriedade calma, como se estivesse avaliando a qualidade do solo à sua frente. "Dizem que o senhor é um bom capataz", disse Florinda, quebrando o silêncio. "Eu tento, senhora." A voz dele era grave, um som que parecia vir do fundo da terra. "Esta fazenda é grande demais."
ela disse, usando a mesma frase de Jonas, mas agora como um desafio. Precisa de alguém que não tenha medo de trabalho. A terra não me assusta, senhora, ele respondeu, os olhos encontrando os dela sem vacilar. Só os homens, Florinda sorriu. Pela primeira vez em semanas, um sorriso genuíno. Está contratado, Teodoro. Comece amanhã. A primeira prova de Teodoro e o primeiro grande embate entre os dois veio com a teimosia do corredor das emas, uma faixa de terra que o próprio coronel Eurípides havia desistido de cultivar. Teodoro, prático, aconselhou adiar o projeto. Era grande demais para os recursos que tinham no momento. A declaração foi como uma afronta para Florinda. Adiar soava como desistir, e ela não estava ali para desistir. A discussão foi breve e terminou com a aposta mais atrevida que a esperança dos ventos já testemunhara. O trabalho feito em uma semana em troca de uma noite de folga na companhia exclusiva da patroa. Os dias que se seguiram foram de uma atividade febril. Teodoro não liderava com gritos, mas com o exemplo. Ele era o primeiro a chegar e o último a sair, seu corpo movendo-se com uma economia de força que era hipnotizante. Ele parecia conversar com a terra, sabendo exatamente onde cavar, onde uma pedra teimosa se esconderia sob o solo. Na tarde do terceiro dia, um dos eixos do arado de tração quebrou. O desânimo tomou conta dos homens. Aquilo significaria uma viagem de um dia inteiro até Brumado para consertar. O prazo de uma semana estava perdido. Deixem comigo, disse Teodoro calmamente. Enquanto os outros descansavam, frustrados, ele levou a peça quebrada para a oficina. Florinda o observou da janela da cozinha, a uma distância segura. Ela o viu acender a forja, o fogo iluminando seu rosto suado. Com uma marreta que parecia um brinquedo em suas mãos, ele malhou o metal quente, moldando, consertando, sua concentração absoluta. Não havia força bruta, mas um ritmo, uma inteligência no trabalho. Ele não era apenas um gigante, era um artesão. Na manhã seguinte, o arado estava funcionando. Naquele momento, observando-o, Florinda sentiu algo além de respeito ou admiração. Sentiu uma conexão. A mesma teimosia, a mesma recusa em aceitar a derrota. A aposta, que começara como um ato de desafio e talvez um flerte perigoso, tornou-se algo mais. Tornou-se um desejo profundo de ver aquele homem vencer. E ele venceu. No final da tarde do sétimo dia, a água correu pelos canais recém-cavados do corredor das emas, um milagre de lama e suor. Naquela noite, a fazenda prendeu a respiração. A casa grande, geralmente silenciosa, parecia vibrar com uma energia contida. Florinda o esperava na sala principal, não com a postura de uma patroa, mas com a ansiedade de uma mulher. Quando Teodoro entrou, limpo, penteado, vestindo a camisa que ela lhe pedira, o tamanho dele pareceu preencher a sala, diminuindo tudo ao redor. Eles não falaram muito. O banquete que ela preparara foi quase intocado. As palavras haviam sido ditas na terra, no suor, no desafio. O que restava era uma linguagem mais antiga. Quando ela estendeu a mão e ele a segurou, a diferença entre os tamanhos era gritante, mas a eletricidade do toque era perfeitamente igual. Na intimidade do quarto, sob a luz da lua que entrava pela janela, as últimas barreiras de dona e capataz se dissolveram. Ele descobriu que a força daquela mulher pequena não era uma casca, mas a própria essência dela. E ela descobriu que a quietude daquele gigante não era vazio, mas um oceano de uma lealdade e ternura que ela jamais imaginara existir. A aposta fora paga, mas ambos sabiam, no silêncio que se seguiu à paixão, que algo muito maior havia sido ganho e perdido. A simplicidade de suas antigas vidas havia acabado para sempre. O sol nasceu preguiçoso, pintando a caatinga de tons de laranja e rosa. O primeiro a acordar na casa grande não foi o galo, mas Teodoro. Ele abriu os olhos e por um instante o mundo pareceu estranho, macio demais, perfumado demais. O cheiro não era de capim seco e poeira, mas de lavanda e de Florinda.
Ele se virou com o cuidado de um homem que teme quebrar uma peça de cristal. Ao seu lado, encolhida, a dona da fazenda dormia. Parecia ainda menor, uma pitanga aninhada ao lado de um rochedo. Sem a postura de patroa, sem a voz de comando, ela era apenas uma mulher. A mulher que, na noite anterior, havia desvendado cada pedaço da sua alma, com a mesma ferocidade com que administrava suas terras. Um sorriso brotou nos lábios de Florinda antes mesmo que ela abrisse os olhos. Se continuar me olhando desse jeito, capataz, vai acabar me gastando. A voz dela era rouca, um sussurro que fez o corpo de Teodoro se arrepiar por inteiro. Bom dia, dona Florinda, ele disse, a voz mais grave que o normal. Ela abriu os olhos e o verde deles parecia ainda mais vivo. Acho que depois de ontem à noite você pode me chamar de Flor e eu... Bem, vou pensar em algo para você além de capataz gigante. Ela se espreguiçou, como uma gata satisfeita. Agora levante-se. Zefa já deve estar preparando o café e o cheiro de bolo de fubá está me dando uma fome dos diabos. Teodoro hesitou, o peso da realidade caindo sobre ele. Eu saio pelos fundos, para não dar o que falar. Florinda soltou uma gargalhada que sacudiu a cama. Sair pelos fundos? Na minha própria casa? Na minha própria fazenda? Teodoro, meu caro, o que as pessoas vão falar é problema delas. Você é meu capataz, cumpriu um desafio e ganhou sua recompensa. Agora vai tomar café da manhã na minha varanda, de cabeça erguida. E ai de quem olhar torto. A caminhada da glória, como os peões mais atrevidos apelidaram mentalmente, de Teodoro da porta do quarto até a varanda. Foi o evento mais assistido da década na Esperança dos Ventos. Zefa, a cozinheira, uma mulher larga e de coração maior que o corpo, serviu o café com um sorriso que ia de orelha a orelha, piscando para a patroa com uma cumplicidade maternal. Quando os trabalhadores se reuniram no pátio, o silêncio foi absoluto. Bocas se abriram, olhos se arregalaram. Jonas, o cínico, deixou o queixo cair. O capataz gigante tomando café na varanda da dona. Era uma cena mais chocante do que uma chuva de granizo em pleno agosto. Florinda, alheia a tudo, passou manteiga num pedaço de bolo e o estendeu para Teodoro. O gesto, tão íntimo e doméstico, selou a nova ordem. Não havia mais apenas a patroa e o empregado. Havia Flor e Teodoro. O recado estava dado. As semanas que se seguiram foram de uma paz estranha. A fofoca inicial deu lugar a um respeito cauteloso. A parceria dos dois se refletia na fazenda. As ordens eram mais claras, o trabalho fluía melhor. Teodoro, com a confiança de Florinda a lhe dar respaldo, transformou-se. Sua quietude permaneceu, mas agora era a quietude de uma montanha, não de uma sombra. Ele liderava com uma segurança que inspirava os homens a darem o melhor de si. E Florinda, com Teodoro a guardar suas costas, sentia-se livre para ser a estrategista que nascera para ser, planejando, negociando, sonhando com o futuro. Ou depois da praga, todos sentiam seria uma era de prosperidade. Mas a terra nordestina não conhece paz duradoura. A verdadeira prova de fogo não veio na forma de um desafio escolhido, mas de uma doença silenciosa que brotou do próprio solo. Começou como manchas discretas nas folhas do laranjal, o coração financeiro da fazenda. Em poucos dias, as manchas se tornaram lesões cor de ferrugem que pareciam sangrar um pó seco. A ferrugem, uma praga que, quando chegava, era como um decreto de morte. As folhas amarelavam, secavam e caíam, cobrindo o chão com um tapete de desolação. O cheiro adocicado da morte pairava sobre o pomar. O desânimo se alastrou pela fazenda com mais rapidez que a própria doença. Aquilo era um castigo, uma força da natureza contra a qual não se podia lutar. É praga de raiz, patroa, disse Jonas a Florinda, a voz desprovida de sua ironia habitual, apenas zoco de derrota. Ele representava o sentimento de todos. Não tem o que salve. O coronel Eurípides perdeu uma safra inteira para essa mesma desgraça 20 anos atrás. É jogar trabalho fora. Naquela noite, a Casa Grande estava em silêncio.
A prosperidade que parecia tão próxima agora se desfazia como fumaça. Florinda sentiu o peso do legado de seu pai, de uma forma que não sentia desde que ele morrera. Sentiu o medo, o verdadeiro medo pela primeira vez. O medo de falhar, não apenas com ela mesma, mas com cada família que dependia daquelas laranjeiras. Ela passou a noite na biblioteca, não nos livros caixa, mas nos diários de seu pai. Eram cadernos de capa de couro onde ele anotava tudo. O preço do gado, o ciclo das chuvas e, principalmente, suas batalhas contra a terra. E lá, numa página amarelada, ela encontrou anotações sobre a praga de 20 anos atrás, sobre os venenos que falharam e, no final, uma receita quase esquecida que a avó dele usava. Uma calda de fumo de rolo, pimenta malagueta e sabão de coco. A crendice da velha, escrevera seu pai, mas o que a ciência não cura, a teimosia talvez espante. Na manhã seguinte, ela reuniu todos no pátio. Seus olhos tinham olheiras, mas o fogo neles estava mais vivo do que nunca. Jonas está certo, ela começou, surpreendendo a todos. A ciência, os venenos da cidade não vão curar essa praga. Então vamos usar a teimosia. Ela ergueu o diário do pai. Vamos lutar com a sabedoria dos antigos. Vamos fazer uma calda de fumo e pimenta. Vamos lavar cada folha desta fazenda se for preciso. Teodoro, que estava ao seu lado, foi o primeiro a entender. Aquilo não era sobre uma receita, era sobre fé. Era sobre se recusar a entregar os pontos. Eu já ouvi falar, disse Teodoro, a voz ressoando com autoridade. É trabalho pesado. Vai precisar de cada um de vocês. Mas a patroa tem razão. Se é para perder, vamos perder lutando. A fazenda se mobilizou. A liderança de Florinda era a estratégia. A de Teodoro, a execução. A esperança dos ventos se transformou num exército em guerra contra um inimigo invisível. Por 3 dias, eles ferveram, coaram e borrifaram a mistura fétida, um trabalho exaustivo sob um sol impiedoso. E aos poucos, um otimismo cauteloso começou a brotar. A praga parecia ter estagnado. Foi então que o céu os traiu. Nuvens pesadas e cinzentas rolaram sobre a fazenda. Uma chuva, a maior bênção da caatinga, seria a salvação. Mas o que veio não foi a chuva mansa, e sim um pé d'água violento e rápido, um aguaceiro furioso que durou menos de 10 minutos. O suficiente para transformar o chão em lama e lavar completamente a cauda das folhas do laranjal. Quando a chuva parou, um silêncio desolador tomou conta do lugar. Todo o trabalho, todo o suor, todo o cansaço dos últimos 3 dias, escorrido por água abaixo. O espírito dos trabalhadores, que havia sido reerguido com tanto esforço, quebrou. Eu não disse? A voz de Jonas soou como um prego arranhando uma lousa. Essa terra aqui. Quando ela quer castigar, não tem reza que dê jeito. Naquele momento de derrota absoluta, Florinda caminhou para o meio do laranjal enlameado. Ela não gritou, não deu ordens, apenas parou, olhou para o chão, para os rostos desolados de seu povo e começou a cantar. A voz dela, no início, era frágil, quase um sussurro contra o som do vento. Era uma canção antiga de mutirão, uma melodia que os avós deles cantavam durante a colheita, uma canção sobre a teimosia do homem e a dureza da terra. Ó sol e chuva, poeira e chão, a mão que planta é a mesma mão. Os peões a olharam como se ela estivesse louca. Mas então Teodoro, de onde estava, levantou a cabeça. E com sua voz grave, profunda como um trovão, que finalmente traz a chuva boa, ele respondeu em coro: que colhe o fruto, que ganha o pão. O som das 2 vozes juntas, a aguda e resistente e a grave e poderosa, ecoou pelo laranjal. Um dos peões mais velhos, seu mundico, limpou uma lágrima teimosa, e sua voz trêmula se juntou ao coro. Depois outro, e mais outro. Em minutos, o laranjal se encheu não com o som da derrota, mas com a melodia da resiliência. A canção se tornou um ato de desafio. Enquanto cantavam, Teodoro caminhou até a ferramenta mais próxima e a pegou do chão. Logo todos estavam de pé, com suas ferramentas nas mãos, o coro poderoso impulsionando seus movimentos.
A chuva levara o remédio, mas deixara para trás algo muito mais forte. A certeza de que a força daquela gente não estava na cauda de fumo, mas na alma. A batalha recomeçara. A vitória contra a ferrugem não foi declarada em um único dia. Foi uma conquista lenta, medida em brotos teimosos que rompiam a casca dos galhos. A canção de trabalho se tornou um hino diário. E a fazenda, unida por aquele batismo de fogo e chuva, trabalhou com uma devoção renovada. A cauda de fumo foi reaplicada. Desta vez, não com desespero, mas com a fúria determinada de quem defende o que é seu. E a terra, como que em resposta àquela demonstração de teimosia, recompensou-os. Quando as laranjas finalmente amadureceram, semanas depois, elas não eram apenas laranjas. Eram joias, maiores, mais doces e mais cheias de sumo do que em qualquer safra anterior. Como se a luta pela sobrevivência tivesse concentrado nelas toda a doçura da vida. A esperança dos ventos estava salva, mas salva não significava próspera. As dívidas acumuladas durante a crise eram um peso, e cada uma daquelas laranjas precisava ser convertida em dinheiro. Era hora de enfrentar o mundo. A viagem a Brumado foi marcada para uma quinta-feira. O velho caminhão Ford, carregado até a boca com a safra vitoriosa, roncava como um animal cansado, mas confiável. Desta vez a partida não foi um evento de fofoca, mas de despedida. Zefa entregou a Florinda uma cesta com bolo de milho e garrafas de café, abençoando-os como se fossem filhos indo para a guerra. Jonas, que agora seguia Teodoro com a lealdade de um cão de caça, verificou os pneus 3 vezes. Cuidado na estrada, patrão. Ele disse a Teodoro a palavra patrão, dita com um respeito que valia mais que ouro. Na estrada de terra, a poeira subia em nuvens vermelhas, isolando-os em seu próprio mundo. Longe dos olhares da fazenda, a formalidade se desfazia. Teodoro dirigia com uma mão firme no volante, a outra repousando sobre o joelho de Florinda, um gesto possessivo e terno que se tornara um hábito. Você salvou a fazenda, Flor, ele disse, a voz grave cortando o barulho do motor. Eu nunca vi nada igual. A forma como você fez todo mundo cantar, como você fez eles acreditarem. Eu não teria conseguido sem você, ela admitiu, a vulnerabilidade em sua voz sendo um presente que ela só dava a ele. Eu estava apavorada. Por um momento eu quis desistir, queimar tudo e ir embora. Mas então eu olhei para você. Você nunca duvidou. Eu duvidei da praga. Duvidei da chuva. Ele respondeu. Mas eu nunca duvidei de você. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. Era a fundação sobre a qual eles estavam construindo tudo. Brumado vai ser diferente, disse Florinda, a voz mudando, tornando-se mais estratégica. Lá, a ferrugem é outra. Chama-se fofoca, preconceito. Seu cordeiro, o dono do armazém, é um homem que se curva para o dinheiro e cospe no trabalho. Ele respeitava meu pai, mas me vê como uma viúva frágil que está brincando de ser fazendeira. Ele vai pagar o preço justo, afirmou Teodoro, o maxilar se enrijecendo. Não é com o preço que me preocupo. É com o jeito que ele vai te tratar. Que todos eles vão, ela confessou. Vão te ver como meu capataz, talvez meu amante, mas nunca como igual. Vão tentar te diminuir para me atingir. Teodoro ficou quieto por um longo trecho da estrada. O caminhão balançou num buraco e a mão dele apertou o joelho dela com mais força, como que para se ancorar. Flor, ele disse finalmente, virando-se para encará-la, os olhos cor-de-mel sérios e profundos. Há alguns meses, a opinião de cada um daqueles homens me importava. Eu vivia tentando ser invisível para não incomodar. Mas o que eles pensam de mim hoje não muda o preço do quilo da laranja. Não muda o que a gente fez. E não muda o que eu sinto bem aqui. Ele levou a mão livre ao peito. A única opinião que me importa de verdade no mundo inteiro está sentada bem aqui, me mandando vestir a camisa limpa. Florinda sentiu o coração transbordar. O gigante estava encontrando sua própria voz. Uma voz que não precisava ser alta para ser a mais forte que ela já ouvira. Brumado fervia sob o sol do meio-dia.
Era um lugar de poeira, de negócios fechados com um aperto de mão e de reputações construídas e destruídas na mesa de um bar. A chegada do caminhão da Esperança dos Ventos, que não era visto na cidade há meses, atraiu atenção. E a figura de Dona Florinda de Alencar, a viúva do coronel, descendo da boleia ao lado de seu capataz colossal, fez as conversas morrerem e os olhares se fixarem. O interior do armazém Cordeiro em Filhos cheirava a café, couro e cobiça. Era o coração comercial da cidade, e seu cordeiro, um homem baixo e rotundo com olhos pequenos e astutos, era seu rei. Dona Florinda, que prazer revê-la. Soube das suas dificuldades, mas vejo que a senhora é uma mulher de fibra. Trouxe as laranjas. E ele disse a voz melosa, mas os olhos passando por Teodoro como se ele fosse um poste. A loja estava cheia. Todos observavam. Era um palco. A melhor safra em 10 anos, seu cordeiro. Ela respondeu a voz calma. Maravilha. Maravilha. Ele esfregou as mãos. Mande seu homem descarregar tudo lá nos fundos, que vamos pesar a carga. Pode esperar aqui dentro, no fresco. A frase. Seu homem! A ofensa casual. A humilhação pública. O ar ficou pesado. Teodoro não se moveu, seu rosto uma máscara impenetrável. Florinda não se alterou. Ela deu um passo para o lado, fechando o espaço entre ela e Teodoro, e colocou a mão no braço forte dele. Um gesto de posse e parceria, impossível de ser ignorado. Seu cordeiro, ela disse, a voz clara e firme, soando mais alta do que o normal no silêncio que se instalara. Permita-me que lhe apresente devidamente. Este é Teodoro. Ele não é meu homem. Ela fez uma pausa, deixando a negação pairar no ar, forçando cada pessoa ali a se inclinar para ouvir o resto. Ele é meu sócio. O homem que lado a lado comigo salvou a fazenda e produziu cada uma das laranjas que estão naquele caminhão. Sem ele, nem eu nem laranja nenhuma estaria aqui hoje. Portanto, o preço que o senhor vai nos pagar será negociado com nós dois. O queixo de seu cordeiro caiu. Ele olhou para o rosto sereno de Florinda, para a presença imponente e silenciosa de Teodoro, e engoliu em seco. O poder naquela cena era inegável. Ele não via uma viúva frágil e seu peão. Via uma rainha e seu general. Mas é claro, Dona Florinda. Perdoe minha indelicadeza. Ele gaguejou, o suor brotando em sua testa. Seja muito bem-vindo, seu Teodoro. É uma honra. Entrem, por favor. Vamos ao meu escritório. Vamos conversar sobre o melhor preço para esta safra que vejo agora é fruto de um milagre. A negociação foi rápida. Cordeiro, ansioso para remediar a gafe, ofereceu um preço 20% acima do que pagara no ano anterior. Ao saírem do armazém, vitoriosos, deram de cara com o gerente do banco, um velho conhecido de seu pai. O homem que os observara de longe aproximou-se, o respeito em sua expressão. Florinda, ele cumprimentou, e então, para surpresa dela, estendeu a mão para Teodoro. Seu Teodoro. Meus parabéns. O que os senhores fizeram na Esperança dos Ventos é o que se comenta em toda a cidade. A palavra senhores, no plural, foi a confirmação. A realidade deles havia sido imposta. Eles não voltaram para a fazenda imediatamente. Pararam numa pequena barraca na praça e beberam uma garapa gelada em silêncio. O doce do caldo de cana lavando a poeira e a tensão do dia. Sócio, é? E Teodoro finalmente disse, um sorriso brincando no canto de seus lábios. Achou ruim? Ela provocou, os olhos verdes dançando. Ele olhou para o horizonte, para a estrada que os levaria de volta para casa, para o futuro que parecia, pela primeira vez, ilimitado. Achei pouco, ele respondeu, a voz cheia de uma ambição recém-descoberta que espelhava a dela. Mas por enquanto serve. Eles voltaram para a fazenda no final da tarde, o sol poente pintando o céu. Haviam saído de casa como a patroa e o capataz. Estavam voltando como conquistadores. A vitória embrumado marcou o fim de uma era na Esperança dos Ventos. A fazenda, antes um legado pesado que Florinda lutava para carregar, tornou-se uma tela em branco, onde ela e Teodoro começavam a pintar o futuro.
Com as finanças estabilizadas pela safra recorde e a reputação restaurada, uma paz produtiva se instalou. As noites eram um ritual. Sob a luz do lampião no velho escritório, eles se debruçavam sobre os livros e mapas, não mais como patroa e capataz, mas como generais planejando uma campanha. A parceria deles era o motor silencioso que impulsionava tudo. Mas a paz, para almas inquietas, é apenas o fôlego que se toma antes do próximo mergulho. Teodoro, que antes se contentava com o horizonte limitado da fazenda, agora olhava para além das cercas. Seus olhos se demoravam com uma frequência cada vez maior. Na mancha ocre que se erguia a oeste, uma silhueta recortada contra o céu poente, a Serra do Fogo. Numa dessas noites, enquanto Florinda calculava o investimento para um novo galpão, Teodoro tocou o mapa com um dedo. "E estamos nos apertando, Flor", ele disse a voz pensativa. "O rebanho cresceu, o laranjal precisa de mais espaço para respirar. A esperança dos ventos está ficando pequena para os nossos sonhos." Florinda riu. "Pequena? Teodoro, meu pai diria que isso é ganância." "Seu pai não viu o que a gente consegue fazer junto", ele retrucou, o olhar fixo no mapa. "Olhe, a Serra do Fogo." A testa de Florinda se franziu. "De novo essa história." "Teodoro, aquilo não é terra, é um castigo. Uma pilha de pedra vermelha e espinho que dizem nem o diabo quis para morar. Os mais velhos contam que uma tribo antiga amaldiçoou aquele lugar. Ninguém planta nada lá, desde que o mundo é mundo." "Exatamente", ele disse, a voz vibrando com uma excitação contida. "Por isso ninguém nunca olhou direito. Aquilo não serve para laranja nem para milho. O gado não sobe lá, mas a inclinação da serra, o jeito como o sol da tarde bate nela. E as pedras? Flor, aquelas pedras guardam o calor durante o dia e o liberam devagar à noite. Criam um clima que não existe em nenhum outro lugar por aqui. Calor e escorpião é o que elas guardam." Ela retrucou cética. "Onde você quer chegar com essa loucura? Não há água lá em cima." Teodoro sorriu, um sorriso misterioso. "Tem certeza? Amanhã não trabalhe. Apenas caminhe comigo." No dia seguinte ele a levou. A caminhada até a base da serra foi uma lição de desolação. O chão era rachado, a vegetação era uma coleção retorcida de xique-xiques e coroas de frade. O lugar tinha uma energia pesada, um silêncio que parecia absorver todos os sons. Era fácil acreditar nas lendas sobre maldições. "Está vendo como tudo parece morto?" ele disse. Ela concordou com a cabeça. "Agora feche os olhos e escute." Ela obedeceu intrigada. A princípio, ouviu apenas o zumbido do vento quente. Mas então, por baixo do vento, um som quase imperceptível. Um murmúrio. Um fio de vida. Ele a guiou por uma fenda estreita entre duas rochas imensas. Um caminho que a maioria ignoraria. E lá dentro, escondida do mundo, estava a nascente. Uma mina d'água, como diziam os antigos. Fraca, mas teimosa, a água brotava diretamente da rocha, formando uma pequena poça de um verde límpido antes de desaparecer de novo sob a terra, invisível. Ao redor daquela poça, samambaias e avencas cresciam, um pequeno oásis secreto. Era o coração da serra. Meu avô me contou sobre ela. Teodoro sussurrou a voz reverente. Ele dizia que era a serra chorando. É o segredo dela. Com essa água, Flor, a gente não precisa de milagre, só de trabalho. Ele se ajoelhou e pegou um punhado de terra escura de perto da água. Essa terra não é amaldiçoada. Ela só está esperando pela pessoa certa. Florinda tocou a água. Era fria, viva. Ela olhou para a imensidão de pedra vermelha ao seu redor e pela primeira vez não viu um deserto, mas uma promessa. Olhou para Teodoro e viu um visionário. A ideia ainda era assustadora, uma aposta muito maior do que qualquer outra que já fizera. Mas o medo agora vinha misturado com uma excitação contagiante. Uvas! Ela sussurrou testando a palavra. Um vinhedo, em plena caatinga. Vinho, ele confirmou, os olhos brilhando. Um vinho que terá o gosto desta terra, o gosto da nossa teimosia.
O sonho, no entanto, esbarrou na fria realidade da escritura. De volta ao escritório, a euforia deu lugar à estratégia. A Serra do Fogo tem dono, disse Florinda, o tom sóbrio. E quem seria o infeliz? Ele perguntou. Ela respirou fundo. Pior que um infeliz, um inimigo. A serra pertence ao coronel Inácio Medeiros. O nome caiu como uma pedra na sala. Teodoro conhecia as histórias. Os Medeiros e os Alencar mantinham uma rivalidade que se estendia por gerações. Uma guerra fria, travada com cercas movidas durante a noite e insultos velados nas festas da cidade. Florinda lembrava-se de seu pai batendo na mesa de jantar, o rosto vermelho de raiva por alguma nova artimanha de Inácio. Aquele homem, dizia o coronel Eurípides, tem veneno de cobra cascavel nas veias e a alma mais seca que o leito de um rio em tempo de estiagem. Ele nunca vai vender para uma Alencar, concluiu Teodoro. Não se a gente pedir com jeitinho, disse Florinda, o brilho perigoso de volta em seus olhos. Homens como Inácio Medeiros têm um ponto fraco, o orgulho. Ele acha que aquela terra é um lixo. E ele acha que eu sou a filhinha do coronel, uma viúva que deu sorte. Ele não nos leva a sério. E é exatamente aí que a gente vai pegar. A visita à fazenda Vila Rica dos Medeiros foi marcada para a semana seguinte. A propriedade era um retrato de seu dono. Grandiosa, mas austera. A casa grande era imponente, mas a pintura estava desbotada. Era uma fazenda que vivia da glória do passado, não do trabalho do presente. Coronel Inácio os recebeu em sua varanda, um homem magro, de bigode impecável e olhos pequenos e calculistas que os mediram de cima a baixo. Então, menina Florinda, a que devo a honra? Veio me vender suas laranjas milagrosas? Ele disse com um pingo de veneno na voz. Vim comprar, coronel, ela foi direta. Vim fazer uma oferta pela sua Serra do Fogo. Inácio Medeiros quase se engasgou com o café. Ele soltou uma risada seca. Aquela pilha de pedras. E o que uma moça de juízo como você quer com um terreno que nem minhas cabras mais teimosas querem pastar? Tenho meus motivos, disse Florinda, enigmática. É uma terra ruim, eu sei. Por isso minha oferta será modesta. O coronel estreitou os olhos. A desconfiança era sua natureza. Ele olhou para Teodoro, que permanecia em silêncio ao lado de Florinda, uma montanha impassível. E o que seu capataz acha desse capricho? Um homem do campo como ele deve saber que ali não brota nem praga. Antes que Florinda pudesse responder, Teodoro falou, a voz calma e grave. Toda terra tem sua vocação, coronel. Às vezes, a gente só precisa parar de gritar com ela e começar a escutar o que ela diz. A simplicidade da frase, dita com uma convicção tão profunda, pegou o coronel de surpresa. Mas a arrogância venceu. A ideia de vender a terra era um insulto. Mas a ideia de Florinda falhar... isso era música para seus ouvidos. Vê-la afundar o dinheiro da safra de laranjas num monte de pedras seria uma vitória mais doce do que qualquer disputa de cercas. Ele sorriu, um sorriso fino e cruel. Pois bem, se a menina quer tanto esse monte de pedras, quem sou eu para negar? Ele nomeou um valor, não era exorbitante, mas era alto o suficiente para ser um golpe nas finanças da Esperança dos Ventos. Era o preço da humilhação futura dela. Florinda não hesitou. Feito. Na viagem de volta, o silêncio no caminhão era elétrico. Eles tinham conseguido. Tinham a terra, mas estavam mais expostos e financeiramente vulneráveis do que nunca. Ele acha que nós somos dois idiotas, disse Florinda finalmente. Ótimo, respondeu Teodoro, um sorriso lento se espalhando por seu rosto enquanto ele engatava a marcha. Ele não vai nem ver de onde veio o trovão. A guerra silenciosa havia sido declarada. A compra da Serra do Fogo drenou as finanças da Esperança dos Ventos, até a última gota. O dinheiro da safra milagrosa de laranjas, que parecia uma fortuna, transformou-se numa pilha de recibos e na escritura de um monte de pedras. O sonho de Teodoro precisava agora de ser construído com suor, teimosia e, acima de tudo, fé.
Os primeiros meses foram uma ode ao trabalho bruto. Liderados por Teodoro, que parecia extrair energia da própria terra, os homens mais fortes da fazenda enfrentaram a serra. O som das picaretas a quebrar rochas ecoava do amanhecer ao anoitecer. Era uma guerra contra a geologia, uma tentativa de esculpir um futuro num lugar que o tempo esquecera. Enquanto Teodoro domava a terra, Florinda travava a sua própria batalha nos livros-caixa, esticando cada centavo, negociando prazos, adiando o que podia ser adiado para garantir o pagamento dos trabalhadores e a compra das primeiras e caríssimas mudas de uva. A notícia do projeto absurdo espalhou-se por Brumado. No início foi motivo de piada. A viúva Alencar enlouqueceu de vez, diziam. Vai plantar pedra para colher poeira. Mas o riso logo se transformou em algo mais azedo, orquestrado pela mão invisível de Inácio Medeiros. Florinda sentiu o primeiro golpe quando foi à cidade para comprar arame farpado a prazo, como sempre fizera. Seu cordeiro, o mesmo comerciante que antes a tratara com respeito forçado, coçou a cabeça e negou o crédito. As coisas estão difíceis, dona Florinda, mentiu ele, sem conseguir encará-la. Ouve-se por aí que a esperança dos ventos não anda bem das pernas. Que a senhora anda a gastar com caprichos, a dar ouvidos a gente despreparada. A mensagem era clara. Inácio estava a envenenar o poço, pintando-a como uma mulher instável, uma desgovernada que estava a ser levada à ruína por um caso com o seu peão. A honra do seu pai, o nome Alencar, estava a ser arrastada na lama. Era um ataque psicológico, desenhado para a isolar e sufocar financeiramente. Naquela noite ela contou a Teodoro, a raiva a ferver sob a superfície da sua calma forçada. Ele não está a atacar a serra, disse ela, os olhos a faiscar. Está a atacar a minha autoridade. A nossa reputação. Teodoro ouviu em silêncio, o maxilar travado. Deixe-me ir falar com esse homem. Não! Escortou-o ela. É exatamente isso que Inácio quer. Que você haja como um jagunço, que eu me desespere. Ele quer que a gente perca a cabeça. Não vamos dar-lhe esse gosto. Eles encontraram outras saídas, pagando mais caro por suprimentos em cidades mais distantes, apertando ainda mais o cinto. Mas a pressão era constante, um desgaste lento e corrosivo. Vendo que a asfixia financeira não era suficiente, Inácio Medeiros partiu para um ataque mais direto. Certa manhã, Teodoro descobriu que a estrada vicinal, que eles usavam para transportar as pedras mais pesadas da serra, estava bloqueada por uma nova cerca, com uma placa de propriedade privada. Era uma rota antiga, de uso comum há gerações, mas um pedaço dela, tecnicamente, cruzava uma ponta esquecida das terras de Medeiros. O bloqueio forçava-os a dar uma volta de quase 10 quilômetros, gastando tempo e o precioso diesel. Ainda assim, eles não pararam. A teimosia deles parecia alimentar a raiva de Inácio. E a raiva tornou-o descuidado. O golpe mais duro veio no auge da estação seca. O riacho que serpenteava pela Esperança dos Ventos, a principal fonte de água para o gado e para as plantações mais antigas, começou a diminuir. Em 3 dias não passava de um filete de lama. O pânico instalou-se. Sem aquele riacho, a fazenda morreria de sede. Teodoro, com o seu conhecimento profundo da terra, sabia que aquilo não era natural. Ele seguiu o leito seco do rio para Montante, ultrapassando as cercas da sua propriedade até chegar às terras de Medeiros. E lá, escondido por uma barreira de mata, ele encontrou uma barragem improvisada, um desvio grosseiro, canalizando a maior parte da água para uma lagoa particular dentro da fazenda de Inácio. O coronel estava literalmente a roubar o rio para si. O regresso de Teodoro foi sombrio. A notícia caiu como uma bomba na Casa Grande. Eles estavam a ser sangrados de todas as formas possíveis. A pressão, o medo e a exaustão finalmente cobraram o seu preço. Naquela noite, o escritório, que antes era o santuário dos seus planos, tornou-se um campo de batalha. Não dá mais, Teodoro. Explodiu Florinda, a bater com a mão na mesa, a espalhar os livros de contas. E que, eu não tenho mais de onde tirar dinheiro.
O gado está a perder peso, a safra de feijão vai secar no pé, e você fala-me em comprar mais mudas? Que mudas? Com que dinheiro? O dinheiro que enterramos naquela sua montanha de pedras. A palavra sua atingiu Teodoro como um soco. Minha montanha? Era o nosso sonho até ontem. O que aconteceu com a mulher que enfrentou a praga a cantar, Florinda? O que aconteceu com a mulher que não tinha medo de nada? Ela cansou-se. Gritou Florinda, as lágrimas de raiva e desespero finalmente a romperem. Ela cansou-se de lutar contra o mundo inteiro. Talvez Inácio esteja certo. Talvez eu seja uma tola ao ouvir um sonhador que não vê a realidade. Isto aqui não é um conto de fadas, é a vida real. E na vida real a gente está a afundar. A acusação foi a mais cruel possível, pois atingiu o cerne da insegurança dele. Ele, o homem sem estudos, o capataz, o sonhador. Então é isso que eu sou para você? Um sonhador irresponsável? A voz dele era um trovão contido, a dor visível nos seus olhos. Talvez o erro tenha sido meu. Achar que um peão podia ser sócio de uma dona. Achar que podia construir algo. O meu lugar é com as mãos na terra, não nos livros de contas. Fique com os seus números, dona Florinda. Eu vou cuidar do que eu entendo. Ele virou-se e saiu, a bater com a porta com uma força que fez as janelas tremerem. Pela primeira vez, o silêncio entre eles não era de paz, mas um abismo gelado. A esperança dos ventos nunca pareceu tão desolada. Inácio Medeiros, sem disparar um único tiro, vencera. A noite que se seguiu à briga foi a mais longa da vida de ambos. O silêncio na casa grande não era de paz, mas de ausência. Cada tábua que rangia parecia gritar o nome dele. Cada sopro de vento na janela era um eco da porta batendo. No escritório, Florinda sentou-se na escuridão, os livros de contas abertos e esquecidos sobre a mesa. Os números não importavam mais. As palavras cruéis que ela dissera, essas sim, dançavam à sua frente. Sonhador irresponsável. Sua montanha de pedras, ela se levantou e caminhou pela casa. No quarto, o cheiro dele ainda estava nos lençóis. Na cozinha, a caneca de ágata que ele usava estava no escorredor. Pequenos fantasmas de uma felicidade que ela temia, sua própria boca envenenara. O medo a levara a usar as palavras dele. A insegurança de ser um peão, um sonhador, como uma arma. E a arma havia se voltado contra ela, ferindo-a no processo. A verdade a atingiu com a força de um soco. O fracasso da fazenda era um medo terrível, mas a perspectiva de um futuro sem Teodoro era um abismo de desolação. O legado de seu pai não valia nada se ela estivesse sozinha para carregá-lo. Enquanto isso, Teodoro não fora para o seu antigo catre. Ele caminhou, cego pela raiva e pela dor, na única direção que fazia sentido, para cima, para a Serra do Fogo. Ele subiu a encosta sob a luz fria das estrelas, a terra dura e as pedras pontiagudas castigando suas botas. A serra, que antes era o símbolo do sonho, agora parecia um monumento ao seu fracasso, à sua presunção. Ele parou no ponto mais alto, de onde se via a vastidão da esperança dos ventos de um lado e as terras adormecidas de Medeiros do outro. O vento frio açoitava seu rosto. Dona Florinda, ela o chamara assim de novo. A distância que eles levaram meses para cruzar havia sido reerguida em um instante. Talvez ela estivesse certa. Talvez ele fosse apenas um peão, com sonhos grandes demais para o seu tamanho. Um gigante tolo que se esquecera de seu lugar. A dor mais aguda não era a do insulto, mas a da verdade que ele temia existir por trás dele. Ele se sentou sobre uma rocha, o corpo imenso curvado, e pela primeira vez, desde que se tornara homem, sentiu vontade de chorar. Foi a primeira luz do amanhecer que quebrou o feitiço. O sol, nascendo no horizonte, tocou primeiro o pico da serra, banhando-o em ouro. A terra não parecia morta ou amaldiçoada. Parecia estar à espera, teimosa, resiliente, como ele, como Florinda. Ele não era um sonhador irresponsável. Ele era um homem que sabia escutar a terra, e a terra lhe prometera vida naquele lugar. E Florinda não era uma patroa cruel.
Era uma mulher aterrorizada, lutando com unhas e dentes para não perder tudo o que amava. A briga não fora sobre dinheiro ou sobre a serra. Fora sobre medo. E o medo era o verdadeiro inimigo. O veneno que Inácio Medeiros tentava lhes inocular. Quando ele viu a silhueta dela subindo a encosta, o passo hesitante na luz fraca da manhã, seu coração deu um salto. Ela viera. Florinda o encontrou ali, sentado sobre a rocha, parecendo o próprio espírito daquela montanha. Ela parou a alguns passos de distância, o peito arfando pela subida e pela emoção. Eu fui injusta, disse ela, a voz saindo com dificuldade. O que eu disse foi cruel. Foi o meu medo falando, Teodoro, não meu coração. Ele se levantou. Mas era o que você estava pensando. Sim, ela admitiu, a honestidade brutal. Eu pensei, porque estou apavorada. Tenho medo de perder a fazenda, de envergonhar o nome do meu pai. Mas quando você saiu por aquela porta, eu descobri que existe um medo muito maior. Ela deu um passo à frente, os olhos verdes, cheios de lágrimas, que não caíam. Tenho medo de te perder. Se você for embora, nada disso aqui faz sentido. Ele deu um passo em direção a ela, fechando o espaço. Eu também tive medo. Ele confessou a voz rouca. Medo de que você finalmente enxergasse o que todo mundo vê. Um peão. Um homem grande e sem letras, tentando ser o que não é. O que eu vejo, ela disse, tocando o rosto dele com as duas mãos, é o homem mais forte e sábio que eu já conheci. O coração desta fazenda. O meu coração. Naquele silêncio no topo da montanha que era o sonho e a discórdia deles, eles se perdoaram. O abraço que se seguiu não foi de paixão, mas de redescoberta, um pacto silencioso de que nunca mais deixariam que o medo os colocasse um contra o outro. Ele quase conseguiu, sussurrou Teodoro, o rosto enterrado nos cabelos dela. Ele quer nos dividir. É a única forma de ele nos vencer. Então não vamos deixar, ela respondeu, a voz agora firme, a determinação de volta. Mas precisamos de uma solução para a água. E rápido. Eles desceram a serra juntos, a parceria refeita, agora forjada em aço. De volta ao escritório, a atmosfera era outra. Não havia mais desespero, apenas foco. Eu estive pensando, disse Teodoro, apontando para o mapa. A barragem dele é grosseira. Ele fez com pressa. Para desviar tanta água, ele deve ter aprofundado o leito do rio. E para fazer isso, ele teve que usar as terras dele. Terras que margeiam a reserva do governo. Ele parou, uma ideia se formando. É proibido desmatar ali. Ninguém mexe naquela mata há 50 anos. Você acha que ele... Começou Florinda. Acho que a ganância dele o deixou descuidado, completou Teodoro. Eu vou dar uma olhada. Mas preciso ir pelo lado da reserva para que ele não me veja. Naquela tarde, Teodoro se tornou uma sombra. Montado em seu cavalo mais ágil, ele contornou as propriedades e embrenhou-se na mata fechada da reserva estadual. Ele se movia com o silêncio e a paciência de um caçador, os instintos aguçados. O cheiro de terra úmida deu lugar ao cheiro inconfundível de seiva fresca e serragem. E então ele ouviu um zumbido baixo e intermitente, o som de uma serra. O que ele encontrou foi pior e melhor do que imaginava. Numa clareira escondida, Inácio Medeiros não apenas havia desmatado uma área significativa da reserva para construir sua barragem, como também havia montado uma pequena serraria clandestina. Troncos de aroeira e jacarandá, árvores centenárias e protegidas por lei, estavam empilhados, prontos para serem vendidos no mercado negro. O roubo da água era apenas um crime menor para encobrir um muito maior. Com o coração batendo forte, Teodoro sacou o celular velho que Florinda lhe dera. O sinal era quase inexistente, mas a câmera funcionava. Ele fotografou tudo. A serraria, os troncos cortados com as marcas de identificação da reserva, a barragem e o maquinário. Cada foto era um prego no caixão do império de Inácio Medeiros. Ele retornou sob o manto da noite, um fantasma deslizando pela caatinga. Encontrou Florinda na varanda, esperando por ele, a ansiedade visível em sua postura. Ele não disse uma palavra.
Apenas se sentou ao lado dela e lhe mostrou a tela do celular. As imagens desfilaram uma após a outra. O rosto de Florinda, iluminado pela luz fraca do aparelho, passou da tensão para a incredulidade e, finalmente, para uma expressão de fúria fria e calculista. O desespero havia desaparecido. A tristeza havia sumido. No lugar delas, havia uma certeza cortante. Eles não eram mais as vítimas. Eram os caçadores. E a presa gorda e arrogante havia acabado de cair na armadilha que ela mesma construíra. A pequena luz da tela do celular era a única iluminação no escritório escuro da Esperança dos Ventos. As imagens que ela mostrava, a serraria clandestina, os troncos centenários abatidos, a barragem ilegal, eram a prova irrefutável da ganância de Inácio Medeiros. Eram a arma que eles precisavam. O primeiro instinto foi o de vingança. Jonas, ao ver as fotos, cerrou os punhos. É entregar para a polícia e ver o circo pegar fogo. Quero ver o coronel Medeiros atrás das grades. A ideia era tentadora. Ver o homem que os atormentara ser humilhado publicamente era um desejo que ardia no peito de Florinda. Mas enquanto ela olhava para o rosto de Teodoro, agora calmo e focado, ela soube que a vingança era um prato raso demais. O que eles precisavam não era da destruição de Inácio, mas da construção de seu próprio futuro, em paz. Não, disse Florinda, a voz firme calando a todos. A polícia e os jornais trariam um escândalo. Processos que se arrastariam por anos. Inácio tem dinheiro, bons advogados. Ele poderia nos prender numa batalha legal até a gente sangrar o último centavo. Ela se levantou, a mente trabalhando com uma clareza cortante. Ele nos atacou nos negócios, no nosso sustento. É aí que vamos dar a resposta. Não queremos justiça, queremos rendição. Não queremos um inimigo preso, queremos um vizinho inofensivo. O plano foi traçado naquela noite, não como uma tática de guerra, mas como uma negociação de negócios, a mais importante de suas vidas. No dia seguinte, o velho caminhão da Esperança dos Ventos estacionou, sem ser anunciado, em frente à casa grande da Vila Rica. O sol da manhã parecia hesitar em tocar a propriedade, que tinha um ar de abandono e orgulho ferido. Coronel Inácio Medeiros os recebeu na varanda, a surpresa e o desprezo disputando espaço em seu rosto. Ele já soubera que a água voltara a correr no riacho da fazenda vizinha. Seus homens haviam desfeito a barragem às pressas durante a noite, numa tentativa patética de apagar os vestígios. Ele esperava uma visita, mas não esta. Não com a calma e a confiança que eles irradiavam. Perderam o caminho ou vieram me oferecer a escritura daquela sua serra inútil de volta. Ele zombou, tentando manter a pose. Nem um nem outro, coronel, disse Florinda. Teodoro permaneceu um passo atrás dela, em silêncio, os braços cruzados sobre o peito. Sua imobilidade era mais ameaçadora que qualquer gesto. Vim-lhe fazer uma proposta de negócios irrecusável. Ela tirou um envelope do bolso e o colocou sobre a mesinha entre eles. Não havia fotos, apenas uma única folha de papel. Nela, datilografadas, estavam as coordenadas geográficas exatas da serraria clandestina. Inácio olhou o papel e seu rosto perdeu a cor. A arrogância se desfez, substituída por um pânico mal disfarçado. Ele sabia o que aquilo significava. O que você quer, sua víbora? Ele sibilou, a voz um farrapo. É muito simples, continuou Florinda, o tom neutro, como se estivesse negociando o preço de sacas de milho. O senhor nos causou prejuízos. A estrada, a água, atrasou nosso cronograma. E nós precisamos de um trator de arado pesado para a serra, um como aquele que está pegando ferrugem no seu galpão. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. Então, o nosso acordo de coexistência é este. A estrada vicinal será permanentemente aberta, com documento registrado em cartório. E o senhor vai nos vender aquele seu trator. O preço? Ela sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. O preço é o nosso silêncio. O senhor nos entrega o trator e a papelada da estrada.
E estas coordenadas nunca encontrarão o caminho para a mesa da Polícia Ambiental ou para a primeira página dos jornais da capital. É uma proposta justa. Uma troca. Inácio olhou para o rosto implacável de Florinda. Olhou para o gigante silencioso ao lado dela, uma montanha de consequências esperando para acontecer. Ele estava encurralado. Derrotado não por força bruta, mas por uma inteligência que ele se recusara a enxergar na filhinha do coronel. Ele havia jogado xadrez com amadores e, de repente, se viu em xeque-mate. Ele afundou na cadeira, um homem velho e vencido, o império de orgulho desmoronando ao seu redor. O trator estará na sua porteira amanhã de manhã. Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Agora sumam da minha frente. Eles se viraram e foram embora, sem olhar para trás. A guerra acabara. 5 anos depois, a Serra do Fogo não era mais vermelha. Era um tapete verdejante, um milagre de linhas perfeitas que subiam a encosta, pesadas de cachos de uvas escuras e roxas sob o sol generoso. O ar não cheirava a poeira, mas a terra fértil e a fruta madura. Era o dia da primeira vindima. A colheita e a esperança dos ventos estava em festa. A comunidade inteira estava lá. Os trabalhadores, suas famílias e até mesmo gente de Brumado, incluindo um seu cordeiro muito mais humilde, que viera ver com os próprios olhos a loucura da viúva Alencar se transformar num vinhedo próspero. A música da viola de seu mundico animava a colheita, e o som das risadas ecoava pela serra. No topo, em frente a uma pequena casa caiada, com uma varanda de madeira que descortinava o vale, Florinda e Teodoro observavam a cena. Ele a abraçava por trás, a mão grande repousando protetoramente sobre a barriga redonda dela de 8 meses de gravidez. Ao lado deles, um menino de quase 4 anos, de cabelos escuros e olhos cor-de-mel, brincava com um carrinho de madeira. Eurípides Neto. É lindo, não é? Ela sussurrou, encostando a cabeça no peito largo dele. Nós conseguimos, ele respondeu, beijando o topo da cabeça dela. Naquela noite, após a festa, quando apenas o som dos grilos quebrava o silêncio, eles se sentaram naquela mesma varanda. O pequeno Neco dormia tranquilo lá dentro. Teodoro serviu 2 taças de um líquido vermelho escuro, quase púrpura, o primeiro vinho nascido e criado na Serra do Fogo. Ele entregou a taça a Florinda. No rótulo branco e simples da garrafa, apenas uma palavra, escrita numa caligrafia elegante: teimosa. Eles brindaram, o som do cristal ecoando na noite imensa da Caatinga. O vinho era forte, complexo, com um sabor de terra e fruta, de sol e de luta. Tinha o gosto da história deles. Florinda sorriu. Um sorriso pleno, de uma felicidade que não era eufórica, mas calma e profunda, como a nascente secreta que dera início a tudo. Sabe de uma coisa? Ela disse, olhando para as luzes distantes da fazenda lá embaixo, que parecia um pequeno presépio. Olhando daqui de cima, a esperança dos ventos parece até pequena. Teodoro seguiu seu olhar. Depois olhou para a esposa, para a barriga que carregava o futuro, e para a vinha que eles haviam arrancado da pedra. Ele sorriu, um sorriso lento que continha todas as batalhas que haviam vencido e todas as que ainda viriam. É verdade, ele concordou. Acho que vamos ter que sonhar com algo maior. Ela riu, um som livre e feliz que se espalhou pela noite estrelada. O desafio nunca acabaria, e essa era a melhor parte. Não importava o tamanho do sonho, da terra ou do inimigo. Juntos eles sempre poderiam tentar.